Olá, pessoal. Eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira. Eu fiz um trabalho recentemente e gostaria de passar esse trabalho aí, ler juntamente com vocês. Uma modalidade que eu já venho usando há algum tempo. Eu leio e, ao mesmo tempo, vou acrescentando algumas observações que eu acho que sejam necessárias. Eu espero a compreensão de vocês e atenção total, porque é um assunto um tanto quanto complexo. Certo? Então, vamos partir para organizar aqui o nosso. Ok, esse é o nosso trabalho. Só ajeitar aqui a posição e compartilhar melhor, com boa clareza, e a gente partirá sobre ele. Esse é o trabalho que eu escrevi e que eu vou ler agora com vocês. Tá bom? Então vamos lá. Por que os economistas erram tanto? Eu gostaria de dizer a vocês, primeiro, que eu sou um economista. E economista, tenho um mestrado em Finanças Internacionais nos Estados Unidos e sou um expert em contabilidade, que é algo extremamente prazeroso para mim, é uma realização, é algo que eu gosto de fazer e de estudar e trabalhar, fazer trabalhos em contabilidade. Então, eu tenho verdadeira paixão por isso. E outra coisa, eu tenho mais de 45 anos que eu ensino contabilidade. E eu ensino contabilidade nas instituições melhores do Rio de Janeiro. Por exemplo, PUC, IBMEC, o UERJ foi onde eu comecei, Fundação Getúlio Vargas e mais algumas outras universidades. Muito bem. Então, com isso, eu tenho, já que eu tenho uma formação de economista e tenho essa especialidade em contabilidade, eu acho que eu tenho uma aptidão para observar os erros comumente emitidos pelos economistas, porque eu sei que economista não sabe contabilidade. O conhecimento de contabilidade dos economistas é muito, muito, muito raso. Não dá para entender como é que um profissional, um PhD em economia, não tem um aprofundamento em contabilidade? Economia, se nós prestarmos bem atenção, ela é muito nova. Contabilidade é de 1494. Economia é agora do princípio do século passado, né? E, se nós olharmos, a economia nasceu do ventre da contabilidade. E é uma dependência total que ela tem em contabilidade. A contabilidade é a base mais central e mais forte de que tanto depende a economia. Um economista sem contabilidade é algo difícil de você acreditar, do ponto de vista prático, né? Ok, vamos lá. Vou começar citando o erro grave cometido por um dos mais renomados economistas do mundo, Milton Friedman, economista, PhD e Prêmio Nobel de Ciências Econômicas de 1976. Ele diz: a inflação é sempre em toda parte um fenômeno monetário que surge de uma expansão monetária mais rápida na quantidade de dinheiro do que na produção total. Esta frase vazia e sem sentido, que é repetida constantemente pelos economistas que eu chamo de papagaios, o ajudou muito a ser reconhecido mundialmente. Isto comprova a minha percepção que os economistas não possuem conhecimento robusto de ciências contábeis e teoria da partida dobrada, e por isso aceitam essa frase como se correta fosse. Não é? Essa é a minha percepção.
Na crise de 2008, nos Estados Unidos, ela foi desautorizada, comprovada que não era verdadeira essa frase. Naquela época, os Estados Unidos despejaram toneladas de dólares na sua economia, multiplicando a sua base monetária por mais de 15 vezes, com o objetivo de salvar sua economia de uma crise econômica. Saiu de uma base monetária de 800 bilhões de dólares para 7 ou 8 trilhões de dólares. Pois, 12, aliás, 12, 16, 18 bilhões de dólares, algo assim. E os resultados após a multiplicação da base monetária foram exatamente o contrário do que sugeria a famosa frase do professor Friedman. A taxa de juros foi reduzida substancialmente, atingindo 0%. A inflação seguiu o mesmo caminho e o PIB americano rastejou. A crise financeira foi debelada quase que imediatamente, mas a situação geral da economia levou aproximadamente uma década para recuperar a posição que tinha logo antes do início da crise. Esta crise provou que, assim como a demanda agregada não se desenvolve sem a expansão monetária, a mesma não se expande sem a aceleração da demanda agregada. Tá certo? Ora, se você tem essa- a demanda agregada, ela só se desenvolve se houver expansão monetária. Porque se eu demando alguma coisa e não tenho moeda, eu não vou em frente. Acaba a condição de eu crescer. E a mesma coisa. A expansão, né, a expansão monetária sozinha, não adianta como os Estados Unidos fizeram, colocaram uma expansão monetária brutal na economia, mas não tinha demanda agregada. Então também não leva a nada, como não levou. Tá certo? É isso aí. Como entender o enigma da inflação? Só existe uma possibilidade de se entender o enigma da inflação com certa facilidade. É separar, né, teoricamente, os dois fenômenos que lhes dão origem e que são inseparáveis. Na prática, eles são separáveis na prática. E analisá-los individualmente através da teoria da partida dobrada. A operação da compra e venda é um tanto quanto complexa para se entender. Primeiro, porque essa operação é realizada através da reunião de dois fenômenos importantíssimos e, de um certo modo, difíceis de se distinguirem: o fenômeno monetário e o econômico. Essa complexidade já começa na ligeira dificuldade de se compreender que compra e venda é um ato só. O dinheiro que compra é o mesmo que é recebido. Fenômeno monetário. No processo de compra e venda, dois agentes econômicos estão envolvidos: o comprador e o vendedor, empresário. Quem é o protagonista do ato do compra e venda? É o comprador ou o vendedor? É o comprador. É ele que tem o dinheiro. Se há dinheiro na praça, certamente aparecerão os vendedores. O contrário não é tão certo assim. Há uma necessidade dos vendedores de conhecer a liquidez da economia antes de colocar suas mercadorias vendáveis em produção. É lógico isso. Não é? Como é que ele vai colocar a produção se saber que tem dinheiro na praça? A compra, de fato, é um fenômeno monetário, pois envolve a troca de dinheiro por bens e serviços. Nessa transação, o valor monetário desempenha um papel crucial, sendo a medida que ele determina a quantidade que se pode adquirida. Isso significa o seguinte: o preço está dizendo ali, uma laranja custa R$ 1. Se eu tiver R$ 10, eu posso comprar 10 laranjas, só isso. É isso que está determinando o preço. O valor monetário é o preço dos produtos, bens e serviços. O fenômeno monetário é o, o valor monetário é o preço dos produtos, bens e serviços. O fenômeno monetário, em toda a sua extensão, ao contrário do que entenderam Milton Friedman e Roberto Campos,
e todos seus seguidores não afeta o poder aquisitivo do dinheiro ou da moeda. A moeda só troca e, portanto, nunca perde ou ganha qualquer coisa. Quem ganha e perde são os compradores e vendedores. Ela apenas é transferida do comprador para o vendedor. A moeda é um meio de troca que facilita e controla as transações dos negócios. Ela é simples, neutra, isenta e imune a qualquer efeito, porque tem de ser, senão não funciona adequadamente. Olha, como é que você pode medir, ter uma métrica, né, com uma unidade que é variável? Não dá. Por exemplo, o litro, que mede coisas líquidas, né? O que é que você faz? O litro tem que ser invariável. O litro não pode ser hoje um volume e amanhã outro volume. O peso que mede os volumes, como é que eu tenho um peso hoje e amanhã tenho outro, um peso com unidade diferente? Não dá. Eles têm que ser fixos. As unidades métricas têm que ser fixas e variáveis. É isso aí. Característica fundamental e desconhecida da compra. A compra é, de fato, um fenômeno monetário, pois envolve a troca de dinheiro por bens, produtos e serviços. A compra tem uma característica muito importante e fundamental, que é pouco conhecida dos profissionais que labutam com ela, principalmente os economistas. Conforme vimos, o dinheiro é quem compra. E no registro contábil dele, no ato de compra, não existe nenhum efeito monetário, inflacionário, financeiro, perda ou ganho de poder aquisitivo ou qualquer outro sobre o dinheiro. Vamos ver um exemplo muito simples e igualmente esclarecedor. A AGO é a nossa empresa, Álvaro Guimarães de Oliveira. Caixa, 100 mil. Portanto, o patrimônio líquido dela é 100 mil. Imaginemos que a nossa empresa decidiu comprar mercadoria no valor de 80 mil para revender. Vamos agora à posição financeira da AGO após esta compra. Olha aqui. O caixa ficou em 20 mil e o estoque em 80. Quer dizer, tirou do caixa 80 mil e comprou estoque no valor de 80, absolutamente iguais. Tira do caixa 80 e coloca no estoque 80. Não há alteração. Então, vamos agora analisar o PL da AGO antes e depois da compra do estoque. Sabemos que a fórmula do PL é uma equação algébrica linear simples. PL igual bens mais direito menos obrigações. Desta maneira, o PL antes da compra era 100 mil, que era o nosso caixa, 100 mil, bens. E 100 mil de bens. Mais valor a receber zero e obrigações zero. Portanto, o patrimônio líquido é 100 mil. E depois da compra, o PL é igual 100 mil de bens, caixa e estoque 100 mil, zero de valores a receber, não é isso? E zero de obrigações, ou seja, 100 mil, ou seja, a operação de compra, como já dissemos acima, não causa nenhuma alteração no PL. Isto é, não provoca nenhum resultado econômico, inflacionário ou financeiro. A alteração no financeiro é a troca entre ativos, caixa e estoque de valores monetários absolutamente iguais e, portanto, sem qualquer resultado. Tá certo? Desta maneira, mostramos com clareza total que o fenômeno monetário, que é a compra, não tem nenhum efeito sobre a inflação. Ou seja, Milton Friedman, Roberto Campos e todos os seus seguidores viajaram na maionese. Milton Friedman, a inflação é sempre em toda parte um fenômeno monetário que surge de uma expansão mais rápida na quantidade de dinheiro do que na produção total. Ex-ministro Roberto Campos, alta de preço é o resultado, inflação é a expansão monetária. Se a inflação é alta de preço, então o culpado é o empresário, que faz a alta de preço. Mas se a inflação é a expansão monetária, então o culpado é o governo. Veja que a mudança da definição cria uma cultura empresarial. Essas afirmações repetidas constantemente pelos economistas papagaios, que não são poucos, são totalmente incorretas e vazias. Infelizmente, conforme vimos acima, o fenômeno monetário não provoca efeito algum sobre a moeda e, portanto, não tem nada a ver com a inflação. A moeda é
a medida de variação dos preços e, como tal, não pode variar. Ela é necessariamente invariável. O litro que mede a quantidade de o litro que mede a quantidade de líquido pode variar? O quilograma que pesa o volume pode variar? Como afirmar que a moeda tem perda de poder aquisitivo se ela é a medida desse poder? Que burrada, né? Se ela variasse, seria possível medir a variação de preço e inflação? Claro que não. Uma conclusão simples e direta. Todos esses profissionais nunca ouviram falar da teoria da partida dobrada. Preço de venda carrega a inflação. O contrário acontece com a venda. É aí onde os efeitos acontecem, principalmente quando há aumento de preço. Isso significa que o dinheiro na compra é necessariamente neutro, isento e imune a qualquer efeito. O valor de compra é a base para se determinar custos e apurar resultados econômicos quando da venda do produto comprado. Quando compro qualquer coisa, o valor de compra não me serve para determinar qualquer que seja o resultado. Estou apenas trocando ativos do mesmo valor monetário. E isso não provoca resultado. A compra pode ser boa se o seu preço proporcionar um bom resultado econômico quando o item comprado for vendido, revendido. Caso contrário, é uma péssima compra. A compra jamais gerará resultados. Os resultados econômicos são características próprias da venda. As definições do Milton Friedman e do Roberto Campos se encaixam numa frase famosa do Mark Twain. Não é o que você não sabe que te coloca em encrencas. São aquelas coisas sobre as quais você tem certeza, mas que não é bem assim. A política de juros altos para combater a inflação. Este é, de fato, o maior vexame dos economistas. Os economistas têm muito vexame, mas esse vexame aqui é o pior deles, pela consequência dele sobre a economia. A consequência deste erro é a estarrecedora destruição da economia brasileira e causa maior concentração de renda no país. Observe que o último reinício, né, dessa política de juros altos começou em março de 21, onde a inflação era 0,93% e a taxa de juros 2,75% ao ano, aproximadamente 3 vezes maior do que a taxa de inflação. Hoje, 5/12/25, a taxa de inflação está em 4%. E a de juros 15% ao ano, ou seja, aproximadamente 3 vezes maior do que a taxa de inflação, após 5 anos de ferrenho combate à inflação, como dizem meus nobres colegas. Muito pior está hoje. Por que está muito pior está hoje? Porque a taxa de juros reais, baseada em 4% e 15%, são 11% ao ano. É a maior taxa de juros reais do mundo. Isso quebra, aniquila, aleija qualquer economia do mundo. Devemos lembrar que essa estratégia que está sendo aplicada há mais de 40 anos, ela está sendo aplicada há mais de 40 anos, e o resultado é nenhum sucesso. Deixou o país com a maior taxa de juros reais do mundo, uma enorme dívida, 80% do PIB, com tendência a mais. Uma concentração de renda desumana e despesas de juros anuais estarrecedoras. Olha o tamanho das despesas de juros pago devido a essa estratégia de juros altos. Em 2023, 600 bilhões de reais. 2024, 920 bilhões de reais. E 2025 deverá atingir a casa dos trilhões. Serão trilhões e mais alguma coisa. Estas assombrosas despesas inacreditáveis anuais de juros são mais absurdas ainda quando você percebe que quem as recebe são os investidores e quem as paga são os afortunados que não têm dinheiro suficiente para investir no mercado financeiro.
o sucesso dessa estratégia. O sucesso dessa estratégia significa que a taxa de inflação atingirá aproximadamente 2 a 3% ao ano, taxa constantemente almejada pelos estrategistas. Quando acontece isso, temos as seguintes situações: a taxa de juros se encontra no seu mais alto nível, a taxa de desemprego é alta e assustadora, as empresas se encontram arrochadas financeiramente e não crescem. Está acontecendo agora no Brasil isso, economicamente. Consequentemente, o PIB está no seu mais baixo nível e constantemente em recessão. É o que está acontecendo no Brasil e agora por diante, 26 vai ser melhor ainda. Conclusão: o sucesso da taxa de juros altos para combater a inflação é reduzir essa sua taxa ao seu nível mais baixo, aproximadamente 2% ao ano. O grande problema é, quando ela consegue esse grande feito, ela naturalmente destroça, arrebenta, acaba com a economia. A estratégia de juros altos não tem fim. Quando a inflação atinge sua taxa de sucesso, significa que a economia está totalmente destroçada e o governo começa a liberar o crédito, oferecer incentivos fiscais, a gastar muito mais do que ganha para colocar a economia de volta nos trilhos do crescimento econômico. Evidentemente que a taxa de inflação ainda bem não atinge seu nível de sucesso e já começa a crescer novamente com força. E como os economistas de plantão não conhecem nenhuma outra estratégia para combater a inflação, acham essa estratégia correta por falha na sua formação profissional, conhecimento ralos de ciências contábeis e também por facilidade de aplicação da estratégia. Nada mais fácil. Voltam a aplicar taxa de juros altos para combater a inflação e para a felicidade dos investidores nacionais e internacionais. E desta maneira, a política de juros altos não tem fim. Esta estúpida política de juros altos nos leva às seguintes conclusões: os economistas não têm competência para conduzir a política monetária do Brasil. Estão aplicando esta política há mais de 40 anos e o insucesso é total, e mesmo assim eles continuam a aplicá-la. Por quê? Porque não têm ideia do erro que estão cometendo e não têm capacidade para criar outra estratégia. Isso que foi dito assim nos leva à segunda conclusão. Os economistas, principalmente os PhDs, são os profissionais que causam o maior prejuízo ao país, apesar dos robustos ganhos financeiros que obtêm no mercado financeiro e no governo. Esta política monetária só mudará com a revolução. Os economistas, estrategistas de plantão, ganham muito dinheiro para eles e seus patrões, no governo e no sistema financeiro. Então, por que mudar o que está dando certo? Por que os economistas erram tanto? Finalmente, vamos responder diretamente e com clareza a pergunta do nosso título. Os economistas têm uma falha curricular enorme, não têm conhecimentos profundos de ciências contábeis. Como a economia nasceu no ventre dessa ciência, ela é, portanto, a coluna mestra da economia, que depende enormemente da contabilidade. A economia, a macroeconomia, há uns 80, 90 anos, era conhecida como contabilidade nacional. A microeconomia é a parte da ciência econômica que estuda a empresa, a qual não pode existir sem a contabilidade. Não se consegue entender muito bem de inflação e moeda sem conhecer profundamente da teoria contábil da partida dobrada. Orçamento, déficit público, dívida pública são conceitos contábeis que os economistas, conforme vimos na imprensa falar de escrito na internet, não conseguem entender também. Para os economistas papagaios, ainda hoje a moeda perde poder de compra. Isto era verdade quando o sistema financeiro internacional funcionava com o padrão ouro. Hoje não, esse sistema funciona com a moeda fiduciária, desde 15/8/71, quando ocorreu o Nixon Shock. Os economistas papagaios repetem constantemente até hoje as frases errôneas de Milton Friedman e Roberto Campos explicando a inflação. É um tanto constrangedor ser economista e não saber explicar o início do processo inflacionário, o que é inflação, afirmar que a inflação é a perda do poder de compra do dinheiro, não saber o que é moeda, achar que moeda fiduciária perde poder de compra, é variável, etc. Os economistas têm necessidade de uma revisão profunda no estudo. ah, os economistas têm necessidade de uma revisão profunda no estudo de ciências contábeis, para conhecerem com muito mais firmeza, segurança e correção o seu objeto de estudo e trabalho. Pessoal,
Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e eu espero que eu tenha é, deixado aí um trabalho que seja bastante didático e que ajude a muitos economistas a fazer uma análise de si mesmos e compreender que contabilidade é uma das ciências mais importantes da humanidade. Contabilidade, sem contabilidade, economia não existia. Contabilidade é usada mundialmente. É uma ciência que organiza, apura e determina os resultados da economia. Como as teorias econômicas serão avaliadas se não for com a economia, com contabilidade? E como é que os economistas vão saber os resultados das suas teorias se não for através da contabilidade? Eu acho, e tenho certeza absoluta, que para conhecer o sistema contábil, não precisa ser economista, não precisa ser contador. O sistema contábil, como funciona, dá todas as respostas para os economistas. O contador precisa de saber como funciona o sistema contábil, mas ele tem muitas outras obrigações que não são necessárias para os economistas. Eles, por exemplo, precisam entender de imposto de renda, entender de impostos, entender de CVM, entender de regras, etc. Tal, que não precisa. Os economistas precisam de ver como o sistema funciona, como ele apura resultado, quais são os resultados que ele apura e analisar estes resultados. É isso que precisa. Então, não será muito grande o esforço para fazer uma revisão de contabilidade. Aprender o sistema contábil, qualquer um pode aprender em 4, 6 horas, se tiver já uma formação contábil mais ou menos. Não precisa ser um especialista em contabilidade. Qualquer economista graduado em economia pode entender como funciona o sistema contábil em, no máximo, 4 horas. Mas isso ninguém nem sabe, nem sabe do que eu estou falando. Sistema contábil. Quando é difícil e quanto é fácil, ninguém nem sabe. Ele não sabe o que é o sistema contábil. Basta dizer que não é só o economista, não. O próprio contador não sabe o que é. Porque se soubesse, não tinha uma contabilidade hoje funcionando com um erro original na contabilidade de mais de 530 anos. Se soubesse contabilidade, os contadores não estariam hoje ainda trabalhando com a provisão para devedores duvidosos com um erro brutal. Um erro onde ela desequilibra o balanço e o resultado do exercício não é correto. Então, isso não é uma ciência. Não pode ser uma ciência contábeis. Porque com o erro original de mais de 500 anos, a provisão para devedores duvidosos, que deve ter uns 300 anos mais ou menos de aplicação, e está errado. E uso errado. O que é isso? Por que esse abandono da contabilidade? Porque o sistema bancário trabalha, como todas as empresas do mundo, com o balanço errado, tanto em relação a, ao ativo, e tem lá o ativo devedor, quanto em relação à provisão para devedores duvidosos. Eles trabalham erroneamente. Mais ainda que eu descobri recentemente, a informação aos clientes das operações em bolsa estão erradas. Eles não conseguem
entender o que a contabilidade faz a respeito disso, então erram brutalmente. E, além disso, esse erro, ele pode provocar seriamente prejuízo do cliente, porque o cliente, horas vai ter o saldo muito alto, e não é verdade, e horas vai ter o saldo muito baixo, que também não é verdade. E isso pode gerar ações contraditórias no cliente. É claro que o banco não faz isso por fazer, mas no próprio sistema contábil, como ele controla todas as informações, ele não tem prejuízo. Quem poderá ter prejuízo são os clientes que não são, é, que não conhecem contabilidade muito bem. O cliente, para conhecer as operações da Bolsa, ele precisa ter um contador. Será possível todo cliente contratar um contador para saber suas operações, quando o banco pode fazer isso tranquilamente? É responsabilidade do banco, dos bancos, dar as informações para os seus clientes corretamente. E isso não está acontecendo. Ok, pessoal? Eu, às vezes, fico extremamente, um pouco irritado em relação a isso. Contabilidade é para controlar. Contabilidade é para você analisar resultados. Contabilidade é para dar informações corretas, fáceis de serem entendidas, fáceis de serem vistas. Mas o que acontece é que a contabilidade foi jogada para as traças. Não há respeito pela contabilidade. O que o banco faz, o sistema bancário faz em relação às informações da Bolsa de Valores para os seus clientes é um absurdo. Devia ser proibido e devia pagar uma multa por isso. Ok? Um abraço, pessoal. E até a próxima. Tá bom. Tchau.